O caso Rui Pedro impactou a todo um país e é um dos casos mais famosos de Portugal. A mãe Filomena chegou a receber uma ligação onde uma criança com a voz idêntica do seu filho chorava e gritava pela mãe. Mas a polícia fez pouco caso e ela foi tratada como louca. Nunca vou desistir de o procurar. Era o dia 4 de março de 1998 e o dia parecia normal na pequena vila de Lousada, na região do Porto, em Portugal. Lá vivia a família Teixeira Mendonça, que até então levava uma vida tranquila. O casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira moravam em uma casa confortável junto de seus dois filhos, o Rui Pedro, de 11 anos, e a Karina, de 9. Até que naquela quarta-feira, do dia 4 de março, tudo mudou. Eram por volta de 14 horas quando Rui Pedro saiu de casa de bicicleta e foi até o trabalho da mãe, o qual ficava próximo à casa da família. Ele queria pedir permissão para ir encontrar com seu amigo Afonso Dias, de 21 anos de idade. Filomena negou e disse que era melhor ele ficar por ali mesmo, pedalando em um terreno tranquilo que ficava logo atrás do escritório dela. O combinado era que, após brincar, o Rui deveria ir direto para sua aula particular de matemática, mas não foi o que aconteceu. Por volta das 17 horas, Filomena foi surpreendida com uma ligação do professor dizendo que o Rui não compareceu à sua aula naquele dia. A mãe ficou alarmada, pois isso nunca tinha acontecido antes. Então, ela rapidamente foi procurar pelo filho. Não o encontrou e avisou os amigos e os vizinhos, e começaram a procurar pelo garoto ao redor da vila. Até que um vizinho próximo apareceu dizendo que às 15 horas, ou seja, apenas uma hora depois de Rui ter conversado com a sua mãe, ele encontrou a bicicleta do menino jogada em um canteiro de grama alta. Ele disse que parecia que alguém colocou a bicicleta ali para escondê-la. Com isso, os familiares passaram a ficar desesperados diante da possibilidade de algo grave ter acontecido com o menino. Rui Pedro tinha um agravante, ele era portador de epilepsia. Como naquele dia ele tinha pedido para ir encontrar com seu amigo Afonso, ele foi a primeira pessoa que eles buscaram para perguntar se ele sabia do paradeiro do menino. O rapaz, com muita indiferença, disse que não sabia de nada, que nem mesmo tinha visto o Rui naquele dia. O casal Manuel e Filomena eram donos de uma escola de condução. E um certo dia, um rapaz telefonou para pedir informações sobre como obter a sua licença para dirigir. Seu nome era Afonso Dias. Filomena percebeu que ele tinha problemas econômicos e, motivada por sua grande empatia, ela buscou maneiras de ajudá-lo. A princípio, ela doou a ele roupas e, à medida que o vínculo foi crescendo, ela lhe cedeu dinheiro para que ele pudesse fazer a sua habilitação. Passados 3 anos, graças à generosidade de Filomena, Afonso passou a trabalhar como motorista. Ele já havia conquistado a amizade e a confiança da família e se tornado muito próximo de Rui Pedro. Ele frequentava a casa e muitas vezes ia buscar as crianças na escola. Afonso era descrito como um rapaz de comportamento infantil, do tipo crianção, e a princípio a família não estranhou a sua amizade com o Rui Pedro, mesmo ele sendo 10 anos mais velho. Diante da negativa de Afonso, os familiares finalmente acionaram a polícia, que, segundo os relatos, teriam tratado o caso com má vontade, e informaram que a família precisaria esperar 24 horas. A família então decide procurar por conta própria e as buscas pelo Rui Pedro seguiram por toda a madrugada. Mas nada foi encontrado. Eles já tinham perdido muito tempo quando, apenas no dia seguinte, os policiais declararam oficialmente o menino como desaparecido. Afonso foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e novamente negou que tivesse visto o garoto naquele dia. Porém, as crianças que estavam brincando ali naquela região também foram interrogadas e elas declararam ter visto o Rui Pedro no banco do passageiro de um carro preto. E o motorista desse carro era Afonso Dias. Mais tarde descobriram que o veículo se tratava de um Fiat Uno preto, do irmão de Afonso, e que ele teria supostamente pedido emprestado para levar o carro para uma revisão. Enquanto Afonso era interrogado, a família de Rui Pedro foi até a delegacia implorar para que ele dissesse alguma coisa. O avô do menino pediu aos prantos que ele dissesse onde o Rui estava.
Disse que lhe daria o que ele quisesse, que ele só queria o seu neto de volta. Afonso continuou negando qualquer informação, porém disse algo que despertou muitas suspeitas. Ele disse que se eles quisessem encontrar o menino logo, deveriam fechar todas as fronteiras, porque talvez a pessoa que o levou poderia estar tentando sair da cidade ou até mesmo do país. Nesse momento, chega até a delegacia um primo de Rui Pedro e diz que tem algo importante para falar. Afonso demonstra nervosismo com a sua presença e aos gritos diz a ele que ficasse calado. Mas o garoto insiste e faz uma importante revelação. Ele diz que Afonso convidou ele e Rui Pedro para irem ao encontro de uma pessoa, e o encontro seria em um terreno abandonado, mas que sua mãe o proibiu de sair naquele dia e ele não foi, mas que talvez o Rui Pedro tenha ido nesse suposto encontro. Diante desses fatos, a polícia iniciou uma busca em grande escala em Lousada, com a participação de bombeiros e cães farejadores e a ajuda de muitos voluntários. Mas a polícia descartava a possibilidade de um sequestro e trabalhava com a possibilidade do menino ter tido uma convulsão e estar inconsciente em algum lugar, ou estar fugindo de casa por conta própria. A notícia do desaparecimento se espalhou e chegou aos jornais e na TV. E muitas ligações foram recebidas com pessoas afirmando terem visto o menino em vários lugares. Mas a polícia ignorou essas supostas pistas e nada foi averiguado. Nem mesmo o motorista Afonso Dias foi investigado corretamente. O fato mais marcante foi uma ligação específica que a Filomena recebeu, na qual havia uma criança do outro lado da linha com a voz idêntica do Rui Pedro, gritando e chamando pela mãe sem parar. Logo depois, alguém tomava o telefone dessa criança e desligava. A família do Rui disse que tinha certeza absoluta que aquela criança era seu filho, que reconheceram a sua voz. Porém, a polícia não fez absolutamente nada. Com a repercussão do caso, uma mulher foi até a polícia. Seu nome era Alcina. Alcina era uma profissional do serviço e ela relatou que reconheceu o garoto através de sua foto nos jornais. Ela afirmou que esteve com ele no dia 4 de março de 1998. Ela contou que um homem levou aquela criança até ela e pagou para que ela fizesse sexo com ele. Ela conta que perguntou qual era a idade da criança e o homem respondeu que ele tinha idade suficiente e que ele a pagaria por isso. Então ela disse que a criança saiu do carro muito assustada, chorando muito, e ela o levou para um local ali por perto, mais afastado. E lá o menino contou que foi forçado a estar ali, que ele queria ir para casa. Alcina diz que não fez nada com ele e que o levou de volta para o carro, e o homem deu a partida e foi embora. A polícia não deu credibilidade também a esse depoimento e a família, já desesperada, implorava às autoridades que agissem com a maior urgência possível. Cada segundo que passava poderia ser o último na vida daquela criança. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério viajou para Paris com a sua família. Durante a viagem, a família tirou várias fotografias enquanto passeava, e uma dessas fotos mostra um garoto sentado atrás da família, que se parecia muito com Rui Pedro. Sentado ao lado do garoto está um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo uma jaqueta vermelha. A polícia portuguesa confiscou as fotos para uma análise mais aprofundada, mas nenhum progresso foi feito em relação a esse avistamento. No dia 1º de setembro desse mesmo ano, a polícia americana descobriu uma gigantesca rede compartilhada de infantil, chamada de Club, o Clube do País das Maravilhas. Esse grupo internacional consistia em acumular e trocar arquivos de crianças em situações sendo organizada de forma sigilosa e restrita. A comunidade submersa consistia em cada membro que entrava era recomendado por outro membro e deveria contribuir com 10.000 arquivos para ter acesso. É horrível imaginar que isso exista e que só nessa operação de 1998 foram confiscadas centenas de milhares de mídias, contendo mais de 1.200 expostas e sendo exploradas. Até o momento, o Underclub havia sido o maior esquema organizado já registrado na história da humanidade. E no meio desse material confiscado estava Rui Pedro.
Rui estava entre as 1.263 crianças dos mais de 700 mil arquivos de vídeos e imagens que a polícia conseguiu checar. Sua mãe teve que reconhecer fotos do seu filho. Havia também um vídeo explícito forte dele sendo abusado por vários homens. Depois de uma análise inteligente, utilizando um programa de mapeamento de traços para reconhecer rostos, foi confirmado que aquele no vídeo era sim o Rui Pedro. O mais assustador é que a polícia conseguiu reconhecer somente 10 crianças nessas imagens. As outras nunca foram identificadas. Filomena conta que era chamada para ver vídeos. Vi coisas horríveis. A partir das 4 horas da manhã é que se consegue ver os atuar. Mostrava e eles a terem prazer com o choro. À custa disso. Estava a ver as imagens para ver se algum deles era o meu filho e cheguei a um ponto que eu não conseguia mais. Segundo algumas fontes, havia um que estava morando em Portugal naquela época, mas a polícia portuguesa descartou essa evidência. Anos se passaram e a polícia esqueceu o caso, mas a família de Rui não desistiu. Em 2006, eles decidiram contratar uma equipe de investigação particular por conta própria. Reuniram diversas pistas e conseguiram fazer com que o Afonso fosse indiciado. Anos depois, em 2011, houve seu julgamento no tribunal, com mais de 50 testemunhas ouvidas, dentre elas a mulher chamada Alcina. Ela reconheceu Afonso, mas seu depoimento novamente não teve credibilidade, porque ela não sabia o nome do homem que acompanhava o Rui Pedro naquele dia. No primeiro dia do desaparecimento de Rui Pedro, diversos de seus amigos relataram na delegacia que Afonso estava obcecado com o Rui. Ele sabia tudo sobre a vida do garoto, onde ele estava, com quem estava e o que faria no dia seguinte. Porém, a polícia acabou descartando, achando que eles estavam mentindo. Somente em 2011, essas crianças foram tidas como testemunhas confiáveis. A irmã de Rui Pedro chegou a relatar que Afonso tirou várias fotografias dela e de Rui, e essas fotos foram apresentadas no tribunal. Mas mesmo assim, em 2012, Afonso foi absolvido por falta de provas. Em 2014, Afonso foi julgado novamente e condenado a 3 anos de prisão por ter forçado Rui a se relacionar, mas nunca como responsável pelo seu desaparecimento. Afonso ficou preso por 2 anos, sendo liberado após cumprir 2/3 da pena por bom comportamento. Ele se declara inocente sobre o desaparecimento de Rui Pedro. Em 2019, o caso Rui Pedro foi declarado como morte presumida. Mas a sua mãe não desistiu de procurar por ele. E que mãe desistiria? Ela segue com a esperança de que seu filho esteja vivo e mantém o seu quarto da mesma forma que ele deixou no dia que desapareceu. No seu aniversário de 33 anos, ela diz: "E agora, já com 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que estejas, receba esse abraço apertadinho tão nosso e muitos beijinhos. Te amarei até a eternidade." Se tiver alguma informação que possa ajudar a encontrar o Rui Pedro, por favor, diga-nos. Nunca é tarde para ajudar. Foi o filho da Filomena, mas podia ter sido o seu.